Olá, estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje marca o 8º da série especial que discute a consolidação de um novo ciclo na cadeia produtiva sucroenergética. E o nosso entrevistado é Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que é presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também diretor da Canaplan, uma das mais conceituadas consultorias do setor canavieiro. Então nós vamos a um rápido intervalo e na volta já regressamos com Luiz Carlos Corrêa Carvalho. De volta com o TV Brasilagro, conversando agora com o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, o Caio, que é da consultoria Canaplan e é também presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. O Caio também é conselheiro da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Caio, obrigado por mais uma vez, em final de ano, a gente poder ter a oportunidade de conversar um pouco com você. Nós já fizemos 2 entrevistas com você durante o ano, os 2 eventos da Canaplan, aliás, belíssimas entrevistas, com grande repercussão. Parabéns mais uma vez pela fidelidade aos dados, o que se falou em abril se consolidou em outubro, não é? E o que é uma marca não apenas sua, mas da Canaplan e de toda a sua equipe. E falamos já de safra 2016, não precisamos nem repetir, porque isso já está nos nossos arquivos. 2017, o que você consegue vislumbrar para o setor, para a cadeia produtiva sucroenergética? Ronaldo, eu acho que talvez para chegar na sua resposta seria conveniente a gente falar um pouquinho do ambiente que a gente está vivendo. Nós temos um ambiente macro, global, complexo. Nós temos, digamos assim, toda a incerteza causada agora pelo Donald Trump, por um lado. Por outro lado, nós temos a fragilidade da Europa, não é? De tal forma que a estagnação japonesa e uma certa queda da economia chinesa. Pois bem, isso tudo leva a um ambiente, digamos assim, que gera uma dúvida em relação ao que deve acontecer com commodities. Por que eu digo isso? Porque tudo indica, pelos nomes escolhidos pelo Donald Trump, que os Estados Unidos tenderão a fazer uma aceleração na subida dos juros. A aceleração na subida dos juros faz com que, de fato, uma parte dos recursos que estão aí, que há uma certa liquidez no mundo, vão boa parte para os Estados Unidos, então uma parte talvez não venha tanto para o Brasil, como a gente esperava. Por outro lado, uma certa pressão sobre commodities, de uma forma geral, né? Sobre os preços. Eu digo isso porque isso encontra o Brasil numa situação fragilizada. A gente está entrando agora, digamos, no final, entrando de novembro para dezembro, ainda com a economia negativa. Ela é menos negativa, mas continua abaixo de zero, coisa continua negativa. A gente está falando e os órgãos estão analisando a possibilidade de ter 1%, no máximo 0,8% ou 0,6% de PIB o ano que vem. Então, um ano extremamente complexo pela questão política, que tem uma interferência enorme na questão econômica e vice-versa. De tal forma que será um ano extremamente difícil, número 1. Número 2, pega o setor também muito fragilizado. Como nós dissemos, a gente foi taxado até de maluco em abril, quando nós dissemos que a safra seria muito menor do que estavam falando, que não fazia sentido. Às vezes as pessoas, talvez por falta de dados ou por não estar com a botina suja, não estar acompanhando de fato o que acontece na lavoura, acaba, digamos, traduzindo a realidade de outras coisas. O que aconteceu? A gente vem caindo, a gente teve um suspiro de uma safra muito chuvosa que melhorou em 2015, e aí todo mundo fica muito excitado. Na verdade, 2016 foi ruim,
e 2017, tudo indica, também será ruim. Então, segundo ponto, 2017 difícil para o setor. Difícil em que sentido? Primeiro, porque o setor vem com canavial envelhecido, o setor mostra, digamos, dificuldade de acesso, incrível dificuldade de acesso a crédito. Acesso a crédito significa redução do nível de tecnologia que você usa, ou não acesso a crédito, né? E a necessidade vital de renovar os canaviais. A necessidade de renovação de canaviais pelo envelhecimento significa a retirada de áreas que seriam produzidas para virarem muda e para virar, digamos, um canavial mais jovem. Isso, por si só, significa menor produção. Então, teremos menor produção. Esse é o terceiro ponto, né? Que a menor produção, no entanto, você tem que olhar, como sempre tem que ser, a questão da renda. O que vai acontecer com a renda? Nem sempre maior produção significa maior renda, mas menor produção, no caso do setor que globalmente vem com déficit de oferta em relação à demanda, deve significar preços bons. Então, o primeiro enunciado é aqueles que estão bem, e isso é interessante, Ronaldo, nós temos uma dispersão de dados muito grande, como eu já tinha te falado. Você tem gente que está muito mal e gente que está bem. Aqueles que estão bem e que estão conseguindo manter o canavial e vão fazer o trabalho direito, vão ter realmente um período muito produtivo. Os que estão muito endividados, com dificuldades, vão continuar com dificuldades, até porque aqueles que vêm muito endividados em dólar, o dólar já tende a 3,5, o dólar já não é mais 3 ou 3,20, o dólar é 3,40, 3,50. Então, a dívida em dólar volta a pesar, por um lado, e por outro lado, a queda dos juros tem acontecido, vai acontecer. Em 2017 as coisas melhoram, porque a inflação cai, etc. Tal, mas os endividados continuam com juros altos, mesmo com uma certa queda, continua muito elevado. Então o setor é pego num certo contrapé, porque ele tem a esperança dos preços, mas e as dificuldades internas caseiras da política pública, da falta dela, do endividamento e da dificuldade de acesso a crédito. Isso transforma 2017 num ano difícil. Nós tivemos aí nos últimos dias 3 grandes grupos de investidores estrangeiros e empresas que atuam no setor do açúcar anunciando interesse em aumentar ou entrar no mercado nacional em termos de produção, em termos de usinas. O primeiro foi a Cofcoagri, no evento que você organizou, aquele seminário internacional do açúcar, aliás, parabéns, belíssimo evento, uma repercussão internacional do que foi debatido, e a Cofcoagri anunciou o interesse de ampliar as suas atividades no Brasil. Certo. O segundo é o grupo Südzucker, que é um dos maiores produtores de açúcar na Europa, interessado e anunciando já interesse, inclusive, em comprar usinas no Brasil. E o terceiro, o grupo Glencore, que está aí disputando, inclusive, uma usina aqui no interior do estado de São Paulo. Isso é balão de ensaio ou você, na sua opinião, consegue enxergar algum movimento de investidores estrangeiros voltando para o Brasil? Isso que você diz complementa aquela resposta anterior, Ronaldo, porque na medida em que você tem o dólar subindo, né, ou seja, o real depreciando, e você tem a pressão da economia e o preço dos ativos mais baixos, isso é um convite ao capital externo. Ou seja, o Brasil está barato, o setor está barato, grandes negócios devem acontecer. Confirmo isso, tudo que você falou. Tem muito mais bruxas voando por aí. A própria Raízen manifestou interesse nessas coisas. Eu acho que a gente entra numa onda de consolidação, uma nova onda de consolidação. E acredito que a gente começa a viver um novo momento. Eu acho que esse é um ponto importante da nossa conversa, Ronaldo. O que é um novo momento? É, de fato, uma espécie de consequência de tudo que aconteceu, por um lado. Por outro lado, uma óbvia política de ganho de escala, à medida em que o setor vai aprendendo que o ganho de escala significa custos menores, portanto, os investimentos virão. E por outro lado, salta aos olhos duas questões que são absolutamente fundamentais para que isso se consolide. A primeira questão é que é fundamental você ter políticas públicas claras para fortalecer esse posicionamento. E a segunda questão, que tá amarrada à primeira, é a correção de alguns fatores que são
que são muito subdesenvolvidamente discutidos, quer dizer, a questão de terras para estrangeiros, por exemplo, ou algumas inseguranças jurídicas no campo que acabam, de alguma forma, trazendo um certo receio ao capital externo. Eu acho que essas duas condições, podendo ser ajustadas do ponto de vista de política pública e de arrumar algumas questões de insegurança jurídica, vão fazer o investimento vir muito pesado aqui, eu não tenho dúvida disso. Você fala de políticas públicas. Há 10 anos não se ouve nenhuma informação, nenhum prenúncio, nenhuma intenção, não se ouvia pelo menos, de mudança daquilo que a gente passou, infelizmente, e que deixou um rastro aí de usinas, 80 usinas fechadas, outras 80 em recuperação judicial, milhares de postos de emprego desativados. E, no entanto, a gente começa a perceber que nas últimas semanas, algumas notícias por parte, principalmente do Ministério das Minas e Energia, algumas notícias aí animadoras mostrando que alguma coisa no radar do governo está mudando. Isso é de fato ou isso é balão de ensaio? Interessante. Ronaldo, você tem sido muito crítico nisso, eu também, há muito tempo. E a gente vê nitidamente que a mudança de governo, quer dizer, a saída da questão ideológica e daquele fenômeno negativo Dilma, trouxeram de fato uma oxigenação geral e principalmente no setor de energia. Primeiro, o presidente Temer teve a oportunidade e conseguiu trazer, digamos, para o Ministério de Minas e Energia uma turma muito boa. Nós estávamos absolutamente cansados de uma discussão histérica, errada, ideológica, afundando o país e trazendo o país para um verdadeiro caos. Nós estamos vendo um caos de energia nesse país. Desculpa, isso só não é pior porque a economia está sem crescimento recessão, sem dúvida alguma. Então, quando você começa a olhar, e as projeções estão sendo feitas por essa equipe mesmo, o PIB crescendo 2% ou 3% ou 4%, você começa a ver ciclo Otto indo a 6%, 7%, 8%, significa um crescimento de demanda muito forte. Pois bem, então esse ministério, a quem se soma de alguma forma o Pedro Parente na Petrobras, dá uma levantada no padrão das discussões de uma forma esplêndida, eu devo dizer. Segundo, eu acabo de participar de reuniões em que eles tiveram participação e eles têm clara essa questão, a questão do ciclo Otto, vamos dizer assim, que é gasolina, gás, etanol, somando, digamos assim, esse volume importantíssimo da economia brasileira, todos os sistemas de transporte ligados ao ciclo Otto, indica que nós não teremos de forma alguma nenhum novo investimento para gasolina no Brasil, ou seja, refinarias não terão. Você não vai ter gasolina. Você não tendo gasolina, você fica dependendo do etanol e de importações de gasolina ou de etanol. Quer dizer, oferta própria ou importações. Claro que isso significa, na análise de todos, e isso foi apresentado, um peso que acaba arrastando outras condições importantes. Eu quero exportar soja, eu quero exportar milho, eu quero exportar, enfim, grãos, açúcar, eu quero exportar commodities, que é o que sustenta esse país, é o que segura esse país. E aí, se eu começo a importar, eu vou ter um problema no porto. Significa que eu vou ter um choque na balança comercial muito forte. Então é muito interessante, Ronaldo, você começa a olhar a questão do ciclo Otto, que tem a ver com a questão de causa de energia, começa a afetar a minha possibilidade de exportar, começa a afetar a minha balança comercial, arrebenta o país. Então nós estamos vivendo um diagnóstico novo, é um diagnóstico de falta de oferta, não é de demanda, e significa que eu preciso ter políticas para resolver isso. Ponto. Esse é um dado dito por eles, que a gente tem esse diagnóstico há tempos, mas dito por eles agora. Nesse sentido, a própria EPE tem a lógica que você precisa começar a ofertar mais energia onde você tem a concentração do consumo, que é no sul do país. Então, começa a mudar a lógica da política de bioenergia e, de repente, vai valorizar a cogeração de energia elétrica, por um lado. Isso é feito por eles. Por outro lado, você tem a questão da necessidade de ter oferta adicional de etanol. E eles têm a consciência que é possível fazer isso. Só que isso significa a necessidade importante, não só
de um processo de consolidação. Porque o processo de consolidação que nós falamos agora, ele é o oposto da expansão. A consolidação é a consolidação, a expansão é a expansão. Nós estamos falando que a consolidação vai acontecer. Para a expansão acontecer ao mesmo tempo, já aconteceu isso, e nós vimos isso entre 2004 e 2010, são precisas políticas públicas claras, objetivas, de menor intervenção do Estado e de norte dado para que o capital venha, não só das empresas que estão aqui, mas de fora. E isso a gente começa a ver nitidamente, que isso começa a ser discutido de uma forma muito interessante. Você acha que essa instabilidade política pode prejudicar essa discussão? Pode, eu não tenho dúvida. Veja, é tão difícil você ter um ministério bem preparado como esse que eu estou falando, é tão difícil que de repente uma insegurança pode trazer, digamos, uma travação nessas coisas. O país está objetivamente, disse o presidente Temer, que o objetivo da vida dele é passar o país em 2018 com gastos equilibrados e com a previdência equilibrada de tal forma que equilibre o país para um novo salto. Tudo bem, está certo. Só que no bojo dessas discussões caminha o mesmo legislativo que nós temos, com as mesmas pessoas, com os mesmos vícios que nos assustaram nesses últimos dias, com a questão referente ao Lava Jato, a querer intimidar o judiciário, coisas incríveis, inacreditáveis, de baixo nível. Essa é a verdade. Então isso assusta. Mas, do ponto de vista de diagnóstico, o setor privado fez uma aproximação importante com esse lado do governo. O diálogo desse Ministério de Minas e Energia com o Ministério da Fazenda é muito bom, é relevante. As pessoas do Ministério da Fazenda de alto nível também entendem perfeitamente a discussão do que a gente chama de externalidades negativas do fóssil ou positivas do renovável. O velho discurso do eu não chego a nada, que é o que o pessoal sempre fez com o renovável, começa a tomar cores após a ratificação pelo presidente Temer da COP21, da posição do Brasil. Isso significa que haverá política, de fato. Eu não tenho dúvida. Acho que a gente caminha numa modernização buscando, digamos, uma passagem, uma ponte agora, no curto prazo, entre o agora e aquilo que a gente precisa, que deve ser desenhado ano que vem, que seria um mandato baseado em emissões de carbono, o que a gasolina tem que pagar por isso, o que o etanol recebe por isso, mas sempre baseado em competitividade, não baseado em subsídios ou promessas divinas, ou que dependam da caneta de alguém que a gente sabe que vem em 2018. Então, isso é uma coisa um pouco mais animadora, Ronaldo, que eu posso dizer. Eu sinto que essa mudança começa. O freio de mão dessa mudança que começou é, de fato, eventualmente, uma postura política às avessas que nos traga de novo uma onda negativa. Isso pode ser um freio de mão para isso que eu imagino que deve acontecer. Nesse cenário de mudanças, Caio, qual é o papel que você consegue enxergar aí para o fornecedor de cana e para a indústria de base? São os dois mais afetados nessa história toda, você coloca bem porque você conhece. Os dois mais afetados. O que mais de alguma forma, tem me assustado nessa nova visão de expansão que o próprio governo quer, é o que foi feito com o setor de bens e capital. Hoje vai ser muito mais difícil você poder atender uma eventual expansão do que era antes. Então esse é um ponto relevante. Eu acredito que essa nova política deve dar vida a esse setor que vai ter que se refazer. Vai ter que se refazer de fato. O fornecedor de cana, acredito eu, que a gente começa a entrar numa fase de conscientização do setor privado, nada com o governo, do setor privado, que ele é mais competitivo. O fornecedor de cana é mais competitivo que a produção própria. Portanto, entendo que o setor agrícola dos fornecedores deve se preparar e estar preparado, enfim, deve estar consciente que parece que a hora chegou e que exemplos positivos que a gente já tem de expansão qualificada de oferta na base do agricultor canavieiro deve ser o que deve acontecer daqui para frente. Mesmo as grandes empresas multinacionais que vieram para cá e que tentaram fazer por si próprios uma produção e não estão conseguindo, estão entendendo claramente que esses caras são os que eles precisam. Portanto, acho que a agricultura canavieira vai ser muito valorizada daqui para frente. Com o Secana, foi na sua gestão como presidente, como diretor executivo da Única que foi criado com o Secana? Foi.
O que você consegue enxergar o papel que o Consecana desempenha agora? Porque a gente ouve críticas dos dois lados, tanto do lado dos fornecedores quanto do lado dos usineiros. O Consecana foi criado na época, Ronaldo, nós não tínhamos... ele foi criado, é interessante, foi o Consecana que permitiu a liberalização do álcool nas bombas ou a política toda. É impressionante, as pessoas não têm noção disso. E trouxe uma pacificação entre as usinas e permitiu o crescimento. Exatamente. O Consecana, no entanto, sempre foi uma referência. Ele não é um IAA, artigo 4º do IAA, que é... Não, isso tudo morreu. Não, ele é uma referência. Então você tem hoje, depois de anos de sucesso, o Consecana, digamos, passou a sofrer com a própria deterioração da situação econômica do setor. E você começou a ter um mercado muito forte de canas spots, de canas fora do sistema Consecana. Você passou a ter um volume grande de canas a preço fixo, do sistema diferente. Isso acaba onerando muitas usinas que passaram a ter um aumento de custo muito grande nisso. Eu entendo que é momento, digamos, de políticas por um lado, e por outro lado a consequência é a revisão do relacionamento agricultura-indústria. Acho que é possível fazer perfeitamente. Acho que, no entanto, para que isso aconteça, de fato, é preciso essa virada de mesa. É preciso que o setor esteja claramente ajustado, qualificado, para que as relações sejam positivas e o diálogo aconteça. E havendo esse diálogo, reavendo, digamos assim, o Consecana, eu acho que mesmo politicamente vai ser muito mais fácil o diálogo entre os setores, deputados, governos. Um governo como São Paulo, o peso e a relevância que tem o agricultor canavieiro. Isso tudo vai ser valorizado. A minha impressão é que esse amadurecimento vem acontecendo. A não ser, volto a dizer, que vem uma nova onda política muito negativa. Você acha que a quantidade de fornecedores de cana dentro não apenas do Centro-Sul, mas também um pouco no Nordeste, mas não é muita coisa também, mas ela tende a se manter, diminuir, aumentar? Eu acho o seguinte, Ronaldo, o que nós aprendemos é que os bons fornecedores aprenderam a expandir. Então você tem hoje bons fornecedores que têm áreas no estado todo, fora do estado. Então ele não é mais aquele fornecedor da região de Piracicaba. Ele continua a ter a fazenda dele em Piracicaba, ele continua a entregar cana, mas ele entrega em outros lugares também. E esse modelo, digamos assim, está tomando uma característica importante, que é a escala. Querendo ou não, a escala é muito importante. No processo de mecanização agrícola, um fornecedor muito pequeno não tem condição de acesso a uma máquina, né? Então, de repente, o seu rendimento, por ser uma área pequena, é um rendimento de mecanização baixo. Nós precisamos ter uma colheita de rendimento alto. Então, acredito eu que o processo vai levar a que fornecedores com escala também comecem a aparecer e comecem a ganhar escala. A gente tem um número grande de fornecedores e nós temos uma área relativamente pequena. A área média de São Paulo não chega a 60 hectares. No entanto, você tem hoje fornecedores entregando 500, 600 mil toneladas de cana em regiões como, por exemplo, todo o modelo do Grupo Zilo Lorenzetti é baseado em fornecedores de alta escala, com alta produtividade e custos baixos. Então, essa é uma tendência que acredito que as usinas devem aproveitar e devem estimular. O que você tem para nos dizer sobre produção de grãos no Brasil para 2017 e 2018? Essa foi a grande discussão que nós temos tido. Vai ter produção, nós vamos crescer, o Brasil segue crescendo e segue perturbado com a questão da logística, né? Então, eu preciso ouvir a voz do Moreira Franco, né? Eu estou querendo ouvir a voz, eu não escutei ainda. Nós precisamos ter rodovias, ferrovias. Fala sem aeroportos, né? Mas o porto não se fala e estrada. Eu preciso ouvir e isso está nos constrangendo. Eu vejo um aumento de produção no ano que vem, talvez no outro ano também. E começo a me preocupar, porque eu tenho que ter logística, eu tenho que ter saída da produção, né? Então, acho que o grande vetor de crescimento da economia será a questão de logística e infraestrutura, né? Pelo que ela significa em geração de empregos, em geração de renda. Então, é uma coisa que está me deixando... Eu acho que é fundamental discutir a PEC dos gastos e discutir a Previdência. Nós temos que fazer logística urgentemente, né? Urgentemente, além das reformas trabalhista, tributária, enfim.
Mas logística é uma coisa que me mata porque ela é física, ela é uma barreira física. Né? Mas você vê, é um mercado que tende a Gente, muito interessante sua pergunta. Nós estávamos, eu me lembro, quer dizer, o grande defensor do governo anterior, o Chico Buarque de Holanda, eu vejo o Chico Buarque de Holanda cantando toda a gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. Então o governo Januária na janela passou, a gente está movimentando. Graças a Deus, a gente tem que movimentar, as coisas têm que acontecer, a engrenagem tem que rodar e a gente tem que fazer resultado para que em 2018 a gente possa ter um não muito forte à ideologia, como foi o não da votação das prefeituras agora, né? E a gente poder viabilizar o retorno do crescimento. O Brasil tem uma condição de oportunidades nessa realidade que está acontecendo. Eu estou dizendo isso pelas oportunidades que estão surgindo. O veto americano para o acordo transpacífico abre uma oportunidade ao Brasil, que estava como Januária fora do jogo, na janela, olhando. Né? Então, algumas coisas, por isso que às vezes eu até acredito, quem sabe Deus realmente, se não é brasileiro, tem parente brasileiro, porque volta a ter oportunidades. E nessa volta de oportunidades, acho que o Brasil tem grandes oportunidades. A questão de carnes, o que você consegue deslumbrar aí para nós nos 2017 e 2018? Eu acho extremamente positivo. Com muita dificuldade, nós temos que trabalhar muito a questão da imagem, que a gente tem conversado com o Itamaraty, o ministro Serra nos ajuda, ele está com uma equipe boa, o pessoal está claramente antevendo a oportunidade de defender a imagem do Brasil, porque você vê ainda coisas absurdas. Eu estava lendo o jornal esses dias e saiu uma notícia internacional traduzida, que bom que está tendo uma certa recessão e redução do consumo de carne, porque isso reduz as emissões de metano. Então, a gente tem que estar preparado para a guerra da informação e da imagem, e eu acho que isso vem muito contra a carne, isso vem muito contra o Brasil. O Brasil é o grande temor. A possibilidade que o Brasil tem de expandir a oferta é terrível. Se de fato o mundo não voltar a ser protecionista, que é o nosso grande temor. Quer dizer, de repente, a volta da direita vem com a volta de proteções, de muros, etc., que nos arrebenta. Né? Então, esses discursos todos têm que ser combatidos com uma estrutura preparada. Eu espero que o país se prepare. O setor privado está se preparando, quer participar, e eu sinto do Ministério de Relações Exteriores uma visão agora muito diferente, uma visão de país, de crescimento, não é uma visão bolivariana de ideologia, mas uma visão do protagonismo que o Brasil precisa ter. Isso é importante. Como é que você vê o papel do ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, que já fez um no Oriente, ele tem participado ativamente de outros eventos internacionais, onde ele procura destacar o agronegócio. Isso pode ajudar? Isso ajuda? Então, o que eu acho que o Blairo está fazendo exatamente o que é a prioridade número 1. Ele está defendendo o país, ele está mostrando o país, ele está trabalhando a imagem de uma forma extraordinária. Acho que ele está fazendo um trabalho extraordinário. Juntamente com o Serra, é uma dupla extraordinária. Tendo o apoio do Meirelles, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, das coisas que tem que acontecer, a questão do crédito e o suporte que aconteça na logística, a gente está dando um grande passo para crescimento, Ronaldo. Eu não tenho dúvida. O Brasil tem uma visão prospectiva muito positiva. Claro que depende da política, mas tudo indica que é positivo. E acho que o Blairo está fazendo um grande papel. O fato de nós termos tido uma quebra aí na safra, mas tivemos também nos últimos dias aí um aumento do dólar. O que você consegue enxergar para 2017 em termos de dólar, em termos de se conseguir recuperar a safra? Dólar 3,40, dólar vai ser isso mesmo. E veja, não podemos falar, tem muito doido achando que dólar tem que ser 4, não pode ser 4. Arrebenta o país, a gente tem inflação, tem meta inflacionária. Nós herdamos um caos. Né? Então acho que nesse caos, nesse nível de câmbio,
as nossas exportações ficam valorizadas, a gente tem oportunidades importantes, muito importantes. Você enxerga interesse e iniciativas para se buscar tecnologia para o setor do agronegócio? Vejo, eu acho que esse é a grande mudança que eu espero. Acho que nós temos que discutir muito isso no Brasil, o máximo que pudermos. É importante discutir, é importante que a sociedade entenda isso. Ainda o nível de investimento que nós fazemos em P&D, pesquisa e desenvolvimento P&D, é pequeno. Se você tem algumas ilhas no país, dou um exemplo, a Jato, por exemplo, que aplica mais de 3%, chegando até 5% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, na média, talvez não chega a 1, não chega a meio. Então, há um esforço enorme a ser feito nesse campo. Por quê? Porque o potencial de ganho de produtividade é extraordinário. Seja no setor cana, seja no setor soja, seja por tecnologia tipo GPS, trazendo economia no uso de insumos, trazendo menor compactação no solo. Agricultura de precisão. A agricultura de precisão é extraordinária e, ao mesmo tempo, a questão dos produtos geneticamente modificados, todo o esforço na área genética de novas variedades. Isso tudo está aí, o potencial do país é extraordinário, temos terras à vontade. À medida em que a pecuária dá a sua contribuição e reduz a área que é jogada para a produção de grãos, ou para a produção de cana, ou de cacau, ou de café, tá certo? Isso tudo está acontecendo de uma forma extraordinária no país, ou de borracha. Isso tudo, acredito, que torna o Brasil, desde que a política seja arrumada, desde que boa parte dessa vergonha que a gente passa vendo a atuação dos nossos parlamentares seja corrigida, sem dúvida alguma o Brasil explode nesse século XXI. Para concluir, você acredita que o Brasil continua sendo o grande protagonista do agronegócio mundial? Continua, será cada vez mais, eu não tenho dúvida. Vão nos colocar, por isso mesmo, muita pedra no caminho, muitas barreiras vão acontecer. A gente tem que ter prioridades. Eu tenho uma esperança enorme que, de fato, o Brasil se orgulhe do seu agronegócio e que ele seja a prioridade número 1 e que as outras coisas sejam outras coisas. E não o contrário, como é feito hoje. Muito obrigado, Caio. Eu espero que a gente tenha um 2017 menos tumultuado e que a política deixe de criar empecilhos para que o agronegócio possa fluir melhor. Ronaldo, muito obrigado. Olha, um feliz 2017 para todos os seus ouvintes. Vocês têm uma oportunidade, acompanhem a Brasil Agro, enfim, eu acho que é um exemplo de defesa dos valores e das coisas importantes do nosso país. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados dessa nossa série especial. Até lá, muito obrigado.